Bom dia 29 de novembro de 2024. Levanta-te para mais um dia. Proteja o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa palavra está em Provérbios 4, versículo 23, e a palavra-chave do dia é emoções. Se Deus nos fez um espírito que habitamos num corpo e temos uma alma, Deus quis nos fazer assim. Então nós temos que cuidar dessas três formas que Deus nos fez, que somos um ser em tricotomia, né? Mas o que a gente tem alimentado mais? E o que a gente tem cuidado mais? Na Bíblia diz que o coração do homem só Deus esquadrinha e conhece. Então, vamos cuidar bem dele. Não vamos deixar a amargura tomar de conta, porque ele é para fazer morada Jesus. Vamos pedir para Deus tirar, vamos dar liberdade para ele, para tirar tudo aquilo que não provém de Deus, que muitas vezes quer sujar, contaminar o ambiente. E Jesus não habita em lugar sujo. Jesus não habita onde ele não tem liberdade para mover as coisas de lugar. Cuide das suas emoções. Precisamos cuidar da nossa saúde mental, que faz parte, para que a gente possa ter domínio próprio, para que a gente possa ter equilíbrio emocional, a gente cuidar para que a gente seja curada, pessoas curadas, que onde a gente passa, a gente cure pessoas. Porque tem pessoas que ferem por onde passa. Por onde passa, ela fere alguém, porque ela está ferida e não se curou para poder não sair ferindo ninguém. Que a gente tenha essa maturidade de entender que precisamos cuidar de todo o nosso ser, do espiritual, alimentando o espírito, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo físico, cuidando da nossa alimentação, fazendo atividade física, e do emocional, da nossa alma, que são os nossos pensamentos, que é a nossa saúde mental. Que a gente ande em equilíbrio. Uma vida equilibrada vai estar andando os três, afiadinho, um com o outro. E a indicação bíblica hoje fica em Gênesis 28, onde Isaac chama seu filho Jacó e fala para ele ir ter com seu avô Betuel, que ele não case com mulheres de Canaã, mas que ele vá e lá case com uma filha de Labão, seu tio, irmão da sua mãe. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e que te frutifique e faça de ti uma multidão de povos. E que dê a bênção de Abraão à tua semente, para que tu tenha herança nas terras onde peregrinar. E Esaú, vendo que seu pai abençoou seu irmão Jacó para ir dali das terras, e vendo que aos olhos de Isaque as mulheres de Canaã eram más, ele foi até seu irmão Ismael e pegou filhas dele para ser sua mulher. Partindo Jacó dali de Berseba, parando por Harã, já tinha se posto o sol, ele deitou e pegou uma pedra para ser seu travesseiro. E ali sonhou, teve uma visão de uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que anjos do Senhor subiam e desciam por ela. E olhando para cima, viu Deus. E ele disse: Eis que sou o Senhor Deus de Abraão e de Isaque. E essa terra a qual tu peregrina, eu darei a tua semente. E em ti e tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e farei tu voltar a estas terras. Jacó acordou do seu sono e olhou e disse: Quão terrível é este lugar. Temendo disse: Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Levantando-se pela manhã, pegou aquela pedra e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar de Betel. Dantes, aquela cidade tinha o nome de Luz. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo nesta viagem e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus.
E de tudo quanto me deres, certamente te darei o meu dízimo. E vamos orar ao nosso Pai que está no céu, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, e pedir para Ele, para que Ele cuide das nossas emoções, para que Ele nos ensine a bem governar, que a gente tenha domínio próprio, para que a gente saiba controlar os nossos impulsos e principalmente aqueles impulsos que muitas vezes quer gritar em nós, que são obras da carne, que é o ódio, o rancor, a ira, a raiva, o nervosismo, a falta de paciência, mas que Deus venha nos encher das obras que é do Espírito, do fruto do Espírito Santo, que é a paz, o amor, a alegria, a paciência, a longanimidade. Vamos pedir isso para Deus. Tem um louvor que diz assim: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Aí tem uma parte dele que fala assim: que eu seja instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. É lindo. E é assim que a gente tem que todo dia tratar as nossas emoções, a nossa mente e os nossos impulsos. Controlar e fugir da presença do nosso inimigo. Pedir para que Deus nos afaste de tudo aquilo que nos afasta dele. Porque muitas vezes queremos muito uma coisa, mas aquela coisa está nos ferindo, está nos maltratando, está fazendo exalar a pior parte de nós. Então a gente precisa se afastar, para que assim Deus possa agir na nossa vida. A gente quer muito uma coisa e aquilo está nos ferindo, mas quando a gente solta, Deus nos cura. Pai amado, Pai querido, o Senhor que é Pai das luzes, que é Príncipe da paz, o Senhor que é maravilhoso, que é santo e fiel, Senhor. Vem, Senhor, trazer equilíbrio emocional, nos dê domínio próprio, Senhor. Nos ensine, Pai, a ser longânimos de espírito, Pai. Nos ensine, Pai, a ter paciência, a mais escutar do que falar, Senhor. Nos ensine, Pai, a entender e compreender nossas emoções, para que assim a gente possa entender e compreender também o próximo, Pai. Nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos momentos de ira, porque na Tua palavra diz: irai, mas não pequeis. Oh, Senhor, quantas vezes vacilamos, escorregamos e pecamos por causa da nossa ira, que deixamos dominar a situação. Nos perdoa, Pai, e nos ensina, Senhor, a andar no caminho reto, como Tu queres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia, que Deus cuide das tuas emoções. Na palavra do Senhor diz que é para lançar sobre Ele toda ansiedade, todo medo, toda raiva. Então vamos pedir para que Deus nos cure e vamos entregar tudo nas mãos de Deus, pedindo assim para que a gente seja instrumento de paz. Que Deus abençoe teu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.